E se a pior noite da sua vida se tornasse o momento em que tudo mudou para sempre? A história desta noite se passa no maior baile da temporada social, onde Lady Isabella Montrose pensava sozinha, observando todos dançarem enquanto sussurros cruéis acompanhavam cada movimento seu. Nascida com uma perna torta que a obrigava a usar uma bengala, Isabella havia aprendido a esperar piedade, zombaria e rejeição da sociedade. Mas quando o homem mais misterioso e poderoso da sala se aproximou da sua mesa, um homem cuja simples presença fazia com que os nobres mais endurecidos se afastassem, tudo o que ela pensava saber sobre si mesma estava prestes a desmoronar. Esta é uma história sobre encontrar graça em lugares inesperados, sobre descobrir que a verdadeira nobreza não tem nada a ver com perfeição física, e sobre aprender que, às vezes, a pessoa mais perigosa da sala pode se tornar o seu maior defensor. Se adora histórias de azarões que encontram o seu poder em romances sobrenaturais que desafiam as expectativas, clique no botão de inscrição agora, porque este conto vai deixá-lo encantado. Lady Isabella Montrose ajeitou o seu vestido de seda esmeralda pela 100ª vez, enquanto observava o grande salão de baile da mansão Ravenshire encher-se com a nobreza mais refinada de 3 condados. A sua bengala ornamentada repousava contra a sua cadeira, com o cabo de prata esculpido com rosas que combinavam com o brasão da sua família. Mas mesmo a sua beleza não conseguia disfarçar o que representava, a sua diferença fundamental em relação a todos os outros na Assembleia Brilhante. O baile da lua cheia era o evento social da temporada, onde casamentos eram arranjados, alianças forjadas e reputações feitas ou destruídas. Isabella participava todos os anos desde a sua estreia aos 16 anos, e todos os anos seguiam o mesmo padrão humilhante. Sentava-se à mesa reservada para senhoras solteiras, observava outras jovens serem levadas para a pista de dança por parceiros ansiosos e suportava os olhares de pena e os comentários sussurrados sobre a pobre Lady Isabella. "É uma pena a rapariga Montrose", ouviu Lady Patton murmurar para a sua companheira. Rosto bonito, dote substancial, excelentes ligações familiares. Se não fosse por aquela aflição. Os dedos de Isabella apertaram a bengala. A aflição, uma perna torta com a qual ela nasceu, que a deixava com uma claudicação pronunciada e exigia apoio constante para andar. Os médicos tentaram de tudo quando ela era jovem, desde aparelhos dolorosos a tratamentos experimentais, mas nada endireitou o osso que se formou incorretamente no útero da mãe. Isabella Darling, sua mãe, Lady Catherine, aproximou-se com um sorriso forçado. O filho mais novo de Lord Whitmore chegou. "Talvez você possa conversar com ele sobre literatura. Sei que ele é bastante erudito." Tradução. Talvez ele estivesse desesperado o suficiente ou fosse intelectual o suficiente para ignorar a imperfeição física dela. Isabella já tinha ouvido variações dessa sugestão inúmeras vezes ao longo dos seus 6 anos na sociedade. "Claro, mãe", respondeu Isabella obedientemente, embora ambas soubessem como isso terminaria. O jovem seria educado, talvez até genuinamente interessado na conversa, até que alguém apontasse a sua bengala ou ele percebesse a sua dificuldade em andar. Então viriam as desculpas embaraçosas, a lembrança repentina de outras obrigações, a retirada para encontrar uma parceira mais adequada. A noite transcorreu exatamente como Isabella esperava. Ela conversou inteligentemente com vários cavalheiros, discutiu filosofia com um estudioso visitante e até compartilhou poesia com um jovem lorde romântico. Mas quando a dança começou, a sua mesa tornou-se uma ilha de solidão num mar de casais rodopiantes. "Posso trazer-lhe alguma coisa para beber, minha senhora?" perguntou James, um dos criados, com a voz gentil e a bondade particular que os criados frequentemente demonstravam para com ela. "Obrigada, é muito atencioso da sua parte", respondeu Isabella, grata mesmo por esta pequena conexão humana. Enquanto bebia o seu vinho e observava as elaboradas danças campestres, Isabella avistou-se num dos enormes espelhos do salão de baile. O seu reflexo mostrava uma jovem de 22 anos, com cabelos ruivos arranjados em cachos elegantes, olhos verdes inteligentes e traços delicados que seriam considerados bonitos por qualquer padrão. Mas o seu olhar inevitavelmente caiu sobre a bengala ornamentada ao lado da sua cadeira, o símbolo de tudo o que a tornava indesejável para o casamento,
aos olhos da sociedade. Que desperdício, disse uma voz atrás dela. Isabela virou-se e viu Lady Caroline Ashford, uma das belezas mais famosas da temporada, a falar com o seu círculo de admiradores. Isabella Montrose poderia ter sido um diamante de primeira qualidade se não fosse por aquela situação infeliz. O calor inundou as bochechas de Isabella quando vários jovens concordaram com a cabeça. Um deles, Lord Geoffrey Blackwood, riu cruelmente. Ouvi dizer que o pai dela aumentou o dote 3 vezes para tentar encontrar um marido. Como se o dinheiro pudesse fazer um homem esquecer que ele estaria a molhar uma... A palavra atingiu Isabella como um golpe físico. Tanta feiura concentrada em uma única sílaba, reduzindo todo o seu valor como pessoa a uma característica física. Talvez devêssemos organizar um baile de caridade. Lady Caroline continuou com falsa doçura. Alguém deveria ter pena da pobre Isabella. Não é culpa dela ser defeituosa. Isabella sentiu as lágrimas a arderem nos seus olhos, mas recusou-se a deixá-las cair. Não aqui, não na frente dessas pessoas que já a viam como fraca e digna de pena. Em vez disso, levantou-se cuidadosamente da cadeira, segurando a bengala para se apoiar, e preparou-se para sair mais cedo, como fazia todos os anos. Quando se virou para as portas do salão de baile, a enorme entrada abriu-se de repente para deixar entrar um retardatário. O efeito foi imediato e elétrico. A conversa cessou. Os dançarinos pararam no meio do passo e todos os olhos na sala se voltaram para o recém-chegado. Ele era alto, imponente, com cabelos negros como a meia-noite e pele pálida que parecia brilhar à luz das velas do salão de baile. O seu traje formal era impecável, claramente caro, mas era a sua presença que chamava a atenção. Ele movia-se com graça fluida, e quando os seus olhos escuros varreram a sala, Isabella sentiu como se ele estivesse catalogando todas as pessoas presentes. Os seus olhares cruzaram-se através do salão de baile lotado, e Isabella sentiu a respiração parar. Ao contrário de todos os outros homens que a tinham olhado naquela noite, os olhos deste estranho não se baixaram para a sua bengala. Permaneceram fixos no seu rosto, com uma intensidade que a fez sentir exposta e estranhamente eufórica. Então ele sorriu, uma expressão bela e ligeiramente perigosa, e começou a caminhar diretamente em direção à sua mesa. "Quem é aquele?" sussurrou Lady Caroline, sua voz revelando admiração em vez de zombaria pela primeira vez naquela noite. Isabella não sabia, mas algo na aproximação do estranho fez seu coração acelerar com possibilidades que ela nunca ousara imaginar. Lord Nathaniel Ashbourne atravessou o salão lotado como um navio em águas calmas, os nobres instintivamente se afastando à medida que ele se aproximava da mesa de Isabella. Os seus olhos escuros nunca se desviaram do rosto dela, e a cada passo as conversas sussurradas ao redor deles ficavam mais urgentes. Lord Ashbourne, Lady Catherine apressou-se a interceptá-lo, seus instintos sociais afiados, apesar da surpresa. Que honra inesperada! Não sabíamos que o senhor participaria das festividades desta noite. Lady Montrose, Nathaniel respondeu com uma reverência educada, embora sua atenção permanecesse fixa em Isabella. Espero que não se importe se eu pegar sua filha emprestada por um momento. Isabella sentiu a confusão e a excitação de sua mãe irradiando ao seu lado. Lord Nathaniel Ashbourne era uma lenda em seus círculos sociais. Fabulosamente rico, devastadoramente bonito e completamente inatingível, ele possuía vastas propriedades em 3 países, mas raramente participava de eventos sociais, tornando sua presença naquela noite ainda mais notável. "Claro, claro", gaguejou Lady Catherine. Isabella ficaria encantada em conversar consigo, mas Nathaniel não estava à procura de conversa. Sem preâmbulos, estendeu a mão para Isabella. "Honrar-me-ia com uma dança?" O salão de baile ficou em completo silêncio. Isabella olhou para a mão estendida como se fosse um objeto estranho, a sua mente lutando para processar o que estava a acontecer. Eu não danço", disse ela baixinho, as bochechas a arderem de vergonha. "A minha perna. Isso torna impossível." "Nada é impossível", disse Nathaniel gentilmente, sua voz com volume suficiente para que os ouvintes próximos pudessem ouvir. "Existem simplesmente diferentes maneiras de se mover ao som da música. Mas eu vou tropeçar, envergonhá-lo. Deixe que eu me preocupe com isso." Seus olhos escuros mantiveram os dela com confiança inabalável. "Confie em mim." Isabella olhou ao redor do salão de baile,
vendo um mar de rostos chocados. A boca de Lady Caroline ficou aberta em descrença. O sorriso cruel de Lord Geoffrey desaparecera completamente. A própria mãe dela parecia prestes a desmaiar com a honra sem precedentes oferecida à sua filha defeituosa. Respirando fundo, como se estivesse prestes a saltar de um precipício, Isabela colocou a mão na de Nathaniel. A pele dele era fresca, quase fria, mas o seu aperto era firme e seguro. Ele ajudou-a a levantar-se da cadeira com uma graça tão natural que ela mal precisou da bengala, embora a mantivesse na outra mão por segurança. A música está prestes a começar, disse Nathaniel, conduzindo-a para a pista de dança, enquanto os casais se apressavam para abrir espaço. Siga os meus passos e não pense em mais ninguém além de mim. Quando a orquestra começou a tocar uma valsa, Nathaniel posicionou-se diante de Isabela com facilidade treinada. A sua mão pousou na cintura dela, suportando o peso dela sem esforço, enquanto a outra mão segurava a dela num aperto que transmitia força e gentileza. Não consigo fazer os passos tradicionais, sussurrou Isabela, profundamente consciente das centenas de olhos que observavam cada movimento deles. Então vamos criar os nossos próprios, respondeu Nathaniel, começando a mover-se com um movimento fluido que pouco se assemelhava à dança convencional. Em vez dos movimentos amplos que exigiam equilíbrio e coordenação perfeitos, Nathaniel guiou Isabela num padrão que acomodava as suas limitações, ao mesmo tempo que destacava a sua graciosidade natural. Quando ela precisava de favorecer a sua perna mais forte, ele ajustava os seus passos com perfeição. Quando o equilíbrio dela vacilava, a presença firme dele mantinha-a em pé. O mais notável era que ele fazia com que parecesse intencional, como se essa valsa modificada fosse exatamente o que ele havia planejado desde o início. Estás a fazer isso parecer fácil, murmurou Isabela, relaxando ao ritmo que criavam juntos. Estás a torná-lo lindo, corrigiu Nathaniel, girando-a suavemente para que o vestido esmeralda dela se abrisse ao redor dela como pétalas de flores. Pela primeira vez na vida, Isabela sentiu-se graciosa. Não apesar da dor, não apesar das suas limitações, mas porque alguém tinha encontrado uma maneira de trabalhar com ela exatamente como ela era. A humilhação que carregava há anos começou a dissolver-se, substituída por algo que ela nunca tinha experimentado numa pista de dança. Alegria ao redor deles. Outros casais pararam de dançar para observar, mas em vez dos olhares cruéis que Isabela esperava, ela viu expressões de admiração e espanto. Lord Nathaniel Ashbourne, o solteiro mais cobiçado e misterioso da sociedade, a escolheu não como um ato de caridade, mas como uma parceira digna de sua atenção. Por quê? Isabela perguntou, enquanto a música crescia ao redor deles. Por que eu? Os olhos escuros de Nathaniel pareciam olhar diretamente para a sua alma. Porque você é a única mulher nesta sala que não está tentando me impressionar com uma perfeição falsa. Você é real, genuína, bonita de maneiras que nada tem a ver com os padrões estreitos da sociedade. Mas a minha perna é parte do que a torna extraordinária. Ele concluiu. Você aprendeu a ter graça apesar das dificuldades, desenvolveu caráter através dos desafios, você encontrou maneiras de contribuir para o mundo que não dependem da perfeição física. Como isso poderia ser outra coisa senão magnífico? Quando a valsa atingiu o seu clímax, Isabela percebeu que essa dança estava a mudar mais do que apenas a sua noite. Estava a mudar toda a sua compreensão do seu próprio valor. Quando a valsa chegou ao fim, o salão de baile explodiu em aplausos que pareciam abalar os lustres. Isabela ficou no centro da pista de dança, com a mão ainda na de Nathaniel, sentindo-se como se estivesse num sonho, onde coisas impossíveis se tornavam realidade. Magnífico, declarou Lord Patton, aproximando-se deles com admiração genuína. Lord Ashbourne, essa foi a dança mais elegante que vi em anos. Lady Isabela é uma parceira excepcional, respondeu Nathaniel, levando a mão dela aos lábios para um beijo que provocou sussurros entre a multidão. Ela traz graça a tudo que toca. Isabela sentiu o calor invadir as bochechas com o elogio público, mas, pela primeira vez, a atenção não parecia um exame ou julgamento. Parecia reconhecimento. Isabela, querida, a sua mãe apareceu ao seu lado, praticamente a vibrar de excitação. Lord Ashbourne, talvez queira juntar-se a nós para um refresco. Tenho a certeza de que Isabela adoraria ouvir sobre as suas viagens. Na verdade, disse Nathaniel,
os seus olhos escuros a brilhar com o que poderia ser diversão. Eu esperava que Lady Isabella me mostrasse o famoso jardim de rosas da mansão. Sei que é particularmente bonito ao luar. O rosto de Lady Catherine iluminou-se como se o Natal tivesse chegado mais cedo. Um passeio privado pelo jardim com Lord Ashbourne era praticamente uma declaração de interesse romântico sério. Claro, Isabella conhece todas as flores daquele jardim. Ela mesma projetou a maioria dos arranjos. Enquanto atravessavam o salão de baile em direção às portas do jardim, Isabella estava bem ciente dos passos que os seguiam. Lady Caroline parecia ter engolido algo particularmente desagradável, enquanto Lord Geoffrey parecia questionar tudo o que pensava saber sobre hierarquias sociais. Você causou um grande alvoroço, observou Isabella quando entraram no ar fresco da noite do jardim. Causei? Nathaniel ofereceu-lhe o braço para apoiá-la enquanto caminhavam pelos caminhos iluminados pela lua. Tinha a impressão de que era você quem estava a causar o alvoroço. A mulher mais bonita da sala finalmente recebendo a atenção que merece tende a ter esse efeito. Isabella parou de andar, virando-se para estudar o rosto dele à luz prateada que se filtrava pelas pérgolas de rosas. Não precisas dizer coisas assim, o baile já foi gentileza suficiente. Gentileza? Nathaniel ergueu as sobrancelhas. Isabella, achas que construí minha reputação realizando atos de caridade em salões de baile? Então por que me pediste para dançar? Sério? Nathaniel ficou em silêncio por um momento, levando-a até um banco de mármore, ao lado de uma fonte onde a água brilhava como diamantes ao luar. Porque estive a observar-te a noite toda e vi algo notável. O que poderias ver numa mulher que nem consegue andar direito? Vejo uma mulher que fala 6 idiomas fluentemente porque passou a juventude a ler em vez de dançar. Vejo alguém que sabe mais sobre botânica e paisagismo do que a maioria dos professores universitários porque transformou uma limitação em paixão. Vejo uma pessoa que trata os criados com a mesma cortesia que demonstra às duquesas, que ouve quando os outros falam, que desenvolveu um caráter genuíno porque não podia confiar em atributos superficiais para levar a vida. Isabella olhou para ele, com o coração a bater forte. Como é que podes saber tudo isso? Faço questão de conhecer pessoas interessantes, respondeu Nathaniel. E tu, Lady Isabella, és de longe a mulher mais interessante que encontrei em anos. Mas certamente poderia ter qualquer mulher que quisesse. Mulheres que soubessem dançar corretamente, que lhe dessem filhos, que não o envergonhassem na sociedade. Pare! A voz de Nathaniel tinha tanta autoridade que as palavras de Isabella morreram na sua garganta. Quem lhe disse que o seu valor era determinado pela sua capacidade de realizar tarefas físicas arbitrárias? Quem a convenceu de que era uma vergonha em vez de um tesouro? Lágrimas ameaçavam brotar nos cantos dos olhos de Isabella. Todos, a sociedade, a maneira como as pessoas me olham, a maneira como falam comigo em comparação com a maneira como falam sobre mim. A sociedade é composta por tolos que confundem aparência com substância, disse Nathaniel com firmeza. Eles veem a tua bengala e presumem fraqueza, sem se darem ao trabalho de descobrir a força que foi necessária para construir uma vida plena e significativa, apesar dos preconceitos deles. Tu falas como se soubesses como construir uma vida apesar do preconceito. Algo passou rapidamente pelos traços perfeitos de Nathaniel. Uma sombra de uma dor antiga rapidamente escondida. Talvez eu saiba. Talvez eu saiba como é ser visto como diferente, perigoso, algo a ser temido em vez de compreendido. Isabella estudou o rosto dele, observando detalhes que ela não tinha percebido no caos lotado do salão de baile. A pele dele não era apenas pálida, era impecável de uma forma que parecia quase antinatural. Os seus movimentos eram fluidos demais, precisos demais, e os seus olhos, agora que ela olhava de perto, tinham uma profundidade que parecia muito mais velha do que a sua idade aparente. O que és? Perguntou ela baixinho. O sorriso de Nathaniel revelou dentes ligeiramente afiados demais para serem inteiramente humanos. Alguém que reconhece a beleza genuína quando a vê. Alguém que valoriza a essência acima da superficialidade. Alguém que viveu o suficiente para saber que a perfeição física é o mais efêmero e inútil dos atributos. Antes que Isabella pudesse pressionar por uma resposta mais clara, vozes se aproximaram da mansão. O riso de sua mãe misturava-se com tons masculinos. Claramente, eles estavam a ser chamados para alguma obrigação social.
Parece que a nossa conversa privada está prestes a ser interrompida, observou Nathaniel. Mas antes de voltarmos às festividades, quero que me prometa uma coisa. O quê? Prometa-me que vai guardar a última dança da noite para mim, e desta vez deixe a sua bengala para trás. Não consigo dançar sem apoio. Não vai precisar dela, disse Nathaniel com tanta certeza que Isabela se viu ao acreditar nele. Eu serei todo o apoio de que precisas. A noite transformou toda a experiência social de Isabela. Depois de dançar com Nathaniel, outros cavalheiros se aproximaram da sua mesa. Não por pena ou caridade, mas por interesse genuíno despertado pela óbvia consideração de Lord Ashbourne por ela. Ela se viu envolvida em conversas fascinantes sobre literatura, filosofia e política, tratada como uma intelectual igual, em vez de um fardo social. A rapariga Montrose é bastante talentosa. Ela ouviu Lord Whitmore dizer ao seu filho: Ashbourne claramente vê algo nela que o resto de nós não percebeu. Mas, à medida que a noite chegava ao fim, a ansiedade de Isabela aumentava. A última dança tradicionalmente sinalizava o fim das festividades, e ela havia prometido a Nathaniel que dançaria com ele sem a bengala. Só de pensar nisso, as suas mãos ficaram suadas de ansiedade. Estás pálida, querida, observou Lady Catherine, aparecendo ao lado de Isabela. Estás a sentir-te bem? Apenas cansada, mãe. Isabela olhou ao redor do salão de baile, procurando Nathaniel entre a multidão. Tem sido uma noite surpreendente. Surpreendente mesmo. A atenção de Lord Ashbourne tem sido muito gratificante. Espero que tenhas causado uma boa impressão antes que Isabela pudesse responder. A orquestra começou a tocar as primeiras notas da última valsa da noite. Os casais começaram a formar-se na pista de dança, e Isabela sentiu a sua coragem vacilar. E se ela caísse? E se ela envergonhasse a si mesma e a Nathaniel na frente de todos? Lady Isabela. A voz de Nathaniel veio diretamente atrás dela, suave e confiante. Acho que me prometeu esta dança. Isabela virou-se com o coração batendo forte contra as costelas. Nathaniel, não tenho certeza se consigo. Você consegue, disse ele simplesmente, estendendo a mão. Confie em mim. Com dedos trêmulos, Isabela colocou a bengala de lado e aceitou a mão que ele lhe oferecia. Imediatamente, ela sentiu a força sobrenatural dele a sustentando. O braço dele em volta da sua cintura, proporcionando mais estabilidade do que a bengala jamais proporcionara. Não pense nos passos, murmurou ele enquanto a conduzia para a pista de dança. Pense na música, em flutuar, em voar. E de alguma forma, impossivelmente, foi exatamente isso que aconteceu. Nathaniel movia-se com uma graciosidade tão fluida e dava um apoio tão perfeito que Isabela sentia como se os seus pés mal tocassem o chão. Onde ela esperava tropeçar, ela deslizava. Onde ela temia cair, ela voava. Os outros dançarinos pareciam desaparecer ao redor deles, enquanto Nathaniel a girava em movimentos que ela só sonhara em realizar. A sua força sobre-humana fazia-a sentir-se leve. A sua graciosidade natural fazia com que os seus próprios movimentos parecessem fáceis. Todos estão a olhar, sussurrou Isabela. Embora, pela primeira vez, ela não se sentisse constrangida com a atenção. Deixe-os olhar, respondeu Nathaniel, os seus olhos escuros nunca saindo do rosto dela. Deixe-os ver o que eu vejo. Uma mulher de beleza, inteligência e força extraordinárias, dançando com a graciosidade de um anjo. Faz-me sentir como se eu pudesse fazer qualquer coisa. Isabela suspirou. Pode fazer qualquer coisa, disse Nathaniel. Sério. As tuas limitações físicas não definem as tuas capacidades, assim como a minha natureza sobrenatural não define o meu valor. A admissão saiu tão naturalmente que Isabela levou um momento para processar o que ele havia dito. Natureza sobrenatural. O sorriso de Nathaniel guardava segredos antigos. Achavas que um homem normal poderia fazer-te sentir como se estivesses a voar? Poderia suportar o teu peso com tanta facilidade que te esquecerias de que já precisaste de ajuda para andar? Isabela compreendeu quando percebeu o seu poder impossível, os seus movimentos fluidos, a maneira como as outras pessoas pareciam instintivamente diferentes na sua presença. Vampiro, sussurrou ela. Isso assusta-te? Isabela pensou nisso enquanto continuavam a dançar, o seu corpo movendo-se em perfeita harmonia com o dele, apesar da revelação chocante. Deveria assustar, admitiu ela.
Mas não assusta. Isso explica por que me vês de maneira diferente de todos os outros. Como assim? Porque compreendes como é ser julgado por algo que não podes controlar. Ser visto como errado, perigoso ou diferente simplesmente por existires como és. A expressão de Nathaniel tornou-se terna. És notavelmente perspicaz e notavelmente gentil para uma criatura das trevas. Talvez sejamos ambos mais do que a soma das expectativas dos outros. Quando a valsa atingiu o seu clímax, Nathaniel levantou Isabela levemente, girando-a num movimento que seria impossível com as suas limitações habituais. Por aqueles poucos segundos, ela realmente estava a voar, sustentada inteiramente pela força e graça dele. A música terminou sob aplausos estrondosos, mas Isabela mal os ouviu. Ela estava perdida nos olhos escuros de Nathaniel, na ternura impossível que via ali, na percepção de que tinha encontrado alguém que a valorizava exatamente pelo que ela era. Isabela, disse ele suavemente, enquanto os outros dançarinos começavam a sair da pista. Há algo que preciso de lhe dizer. O quê? Não vim a este baile por acaso. Vim porque ouvi falar de uma jovem notável que tinha sido ignorada e subvalorizada pela sociedade. Eu queria ver por mim mesmo se os rumores eram verdadeiros. Que rumores? Que a mulher mais extraordinária do condado estava a ser desperdiçada nas mesas das solteironas porque as pessoas não conseguiam ver além da sua bengala e perceber o tesouro que havia por baixo. Isabela sentiu as lágrimas ameaçando cair novamente, mas desta vez eram lágrimas de alegria, em vez de vergonha. E a sua conclusão? A minha conclusão é que encontrei algo que nunca esperei encontrar, disse Nathaniel, levando a mão dela aos lábios mais uma vez. Alguém que vale a pena continuar humano o suficiente para amar. A viagem de carruagem de volta à propriedade de Montreux passou num silêncio confortável. A mãe de Isabela praticamente brilhava de satisfação ao lado dela. Lady Catherine passou o resto do baile a aceitar os parabéns de outras matronas pelo sucesso espetacular da sua filha com o esquivo Lord Ashbourne. Viste a cara de Lady Caroline quando ele te escolheu para a última dança? Lady Catherine sussurrou alegremente. Verde como o seu colar de esmeraldas. E Lord Geoffrey parecia positivamente doente quando Nathaniel elogiou a sua inteligência tão publicamente. Isabela mal ouviu os comentários sociais da mãe. A sua mente ainda estava a reaver-se das revelações da noite. Não apenas a natureza sobrenatural de Nathaniel, mas a sua própria transformação de uma flor murcha da sociedade para uma mulher que chamou a atenção do homem mais poderoso da sala. Ele convidou-nos para jantar amanhã à noite. Lady Catherine continuou, em Ravens Hollow, a sua propriedade. Isabela, compreendes o que isso significa? Um homem como Lord Ashbourne não faz convites assim casualmente. Isabela compreendia, e esse conhecimento a emocionava e a aterrorizava. O interesse de Nathaniel não era um flerte casual ou bondade caridosa. Era algo muito mais sério, muito mais transformador. Na noite seguinte, quando a carruagem se aproximava da propriedade Ravens Hollow, Isabela prendeu a respiração ao ver a casa de Nathaniel. A mansão era antiga e elegante, com uma arquitetura gótica que revelava séculos de riqueza e poder acumulados. Tochas alinhavam-se na entrada circular, e a casa parecia brilhar contra o céu escuro. Nathaniel recebeu-os na entrada, parecendo ainda mais imponente no seu próprio domínio. Cumprimentou Lady Catherine com cortesia antes de oferecer o braço a Isabela. Achei que gostaria de ver a minha biblioteca depois do jantar, disse ele, enquanto os acompanhava pelos corredores decorados com pinturas e tapeçarias. Sei que é bastante culta. A sala de jantar era intimista, apesar da sua grandiosidade, com uma mesa posta para 3 pessoas sob um lustre que lançava uma luz quente sobre os móveis antigos. Mas o que mais impressionou Isabela foi a naturalidade com que Nathaniel a incluiu na conversa. Ele perguntou a sua opinião sobre política e literatura. Procurou saber o que ela pensava sobre design de jardins e história da arquitetura, tratando a sua mente como um bem a ser valorizado, em vez de uma excentricidade a ser tolerada. Isabela projetou o nosso jardim de rosas inteiramente sozinha, disse Lady Catherine com orgulho durante o prato principal. Ela tem um olho incrível para cores e composição. Adoraria ver o seu trabalho, disse Nathaniel a Isabela. Talvez amanhã você possa passear pelos meus jardins e oferecer sugestões para melhorias. Eu adoraria, respondeu Isabela. Depois hesitou. Mas devo avisá-lo que ando devagar.
A minha perna torna passeios longos bastante trabalhosos. Então, levaremos o tempo que for necessário, disse Nathaniel simplesmente. Os jardins podem esperar. Depois do jantar, Lady Catherine se retirou para retocar o nariz, deixando Isabela sozinha com Nathaniel na sua magnífica biblioteca. As prateleiras do chão a teto continham milhares de volumes, muitos em idiomas que ela não reconhecia. Alguns destes livros parecem antigos, observou Isabela, passando os dedos pelas lombadas de couro que pareciam incrivelmente antigas. Sou um colecionador de textos raros, explicou Nathaniel. Alguns têm séculos de idade e contêm conhecimentos que se perderam na erudição convencional. Como o quê? Textos médicos que descrevem tratamentos que os médicos modernos esqueceram. Relatos históricos de eventos que foram deliberadamente apagados dos registros oficiais. Estudos sobre o potencial humano que desafiam tudo o que a sociedade acredita sobre limitações e habilidades. Isabela olhou para ele com severidade. Está a dizer o que eu acho que ele está a dizer? Estou a dizer que as suas dificuldades físicas não o tornam menos capaz. Elas tornam-no capaz de maneiras diferentes. Os seres humanos que precisam superar obstáculos muitas vezes desenvolvem habilidades que aqueles que não enfrentam desafios nunca descobrem, como percepção aprimorada, habilidades mais fortes de resolução de problemas, empatia mais profunda, pensamento mais criativo. Nathaniel aproximou-se, seus olhos escuros intensos. Passaste anos a encontrar formas alternativas de realizar coisas que os outros consideram naturais. Esse tipo de adaptabilidade é incrivelmente raro e valioso. Valioso para quem? Para alguém que reconhece que uma verdadeira parceria não consiste em encontrar alguém que complemente os teus pontos fortes, mas alguém que te desafia a ver o mundo de forma diferente. Isabela sentiu o coração acelerar à medida que as implicações das palavras dele a atingiam. Nathaniel, o que exatamente está a sugerir? Estou a sugerir que está a desperdiçar o seu tempo nos salões de baile da sociedade, ignorada e menosprezada por pessoas superficiais demais para reconhecer o extraordinário quando ele está bem diante delas. A voz dele ficou mais intensa. Estou a sugerir que merece uma vida em que a sua inteligência seja valorizada, as suas capacidades reconhecidas e as suas diferenças físicas vistas como qualidades, e não como defeitos. E que tipo de vida seria essa? Uma em que você seja valorizada como uma parceira igual por alguém que viveu o suficiente para entender que a verdadeira beleza, o verdadeiro valor e a verdadeira força não tem nada a ver com a perfeição física. Antes que Isabela pudesse responder, a voz de Lady Catherine chamou da sala de jantar. Mas, enquanto se preparavam para se juntar à mãe, Nathaniel segurou a mão de Isabela. Pense no que eu disse, ele pediu baixinho. Pense no que você quer da sua vida, não no que os outros esperam de você. E se o que eu quero parece impossível, então talvez seja a hora de você aprender que impossível é simplesmente outra palavra para ainda não aconteceu, respondeu Nathaniel, com um sorriso que revelava um leve vislumbre de presas. Descobri que o impossível se torna bastante alcançável quando você tem o parceiro certo e tempo suficiente para fazer acontecer. Ao regressarem à sala de jantar, Isabela percebeu que a sua vida tinha acabado de dar uma reviravolta em direção a possibilidades que ela nunca ousara imaginar. 3 meses após o baile da lua cheia, Isabela estava nos jardins da propriedade Ravens Hollow. Não mais uma visitante, mas a senhora da mansão. A transformação na sua vida tinha sido tão completa que, às vezes, ela precisava lembrar-se de que era real e não um sonho elaborado. As rosas de inverno estão a florescer lindamente. Nathaniel observou, aproximando-se pelos caminhos cobertos de geada com a graça sobrenatural que se tornara tão familiar e querida para ela. O seu projeto transformou toda esta secção do jardim. Isabela sorriu, ajustando a sua posição no banco de mármore, onde estava a esboçar planos para as plantações da primavera. A sua bengala repousava ao seu lado, não mais uma fonte de vergonha, mas simplesmente uma ferramenta que a ajudava a navegar pelo mundo com mais conforto. Nunca imaginei que teria a oportunidade de projetar jardins nesta escala, disse ela, gesticulando em direção aos hectares de paisagens cuidadosamente planejadas que os cercavam. Em casa, eu estava limitada a pequenos canteiros de ervas e bordas de flores. Em casa, você estava limitada por pessoas que não conseguiam ver o seu potencial, corrigiu Nathaniel, sentando-se ao lado dela no banco.
Aqui você tem a liberdade de criar tudo o que imaginar. Os últimos 3 meses foram uma revelação. A proposta de Nathaniel chocou a sociedade, mas a sua riqueza e influência tornaram a oposição impossível. Mais importante ainda, ele cumpriu todas as promessas que fez sobre valorizar a sua mente, a sua criatividade e a sua perspectiva única do mundo. Recebi uma carta da minha mãe hoje, disse Isabella, tirando a correspondência do bolso do casaco. Lady Caroline finalmente ficou noiva de Lord Geoffrey entre todas as pessoas. Aparentemente, ver-te escolher-me em vez dela fez com que ele percebesse o verdadeiro valor dela. Um casamento feito no paraíso superficial. Nathaniel comentou secamente. Eles merecem-se um ao outro. A minha mãe também menciona que outras 3 jovens com diferenças físicas receberam propostas de casamento nesta temporada. Aparentemente, a nossa união deu início a uma tendência de casamentos não convencionais. As pessoas estão a seguir o nosso exemplo e a descobrir que a felicidade não requer perfeição física. Os olhos escuros de Nathaniel brilharam de diversão. Que escandaloso! Isabella riu. Um som que agora saía facilmente, não mais preso por anos de insegurança e vergonha. Você mudou mais do que apenas a minha vida, sabia? Você mudou a forma como as pessoas pensam sobre valor, beleza e força. Nós mudamos isso juntos, corrigiu Nathaniel. A sua coragem em aceitar o meu namoro, a sua graça em lidar com o choque da sociedade, a sua determinação em construir uma vida nos seus próprios termos. Foi isso que inspirou outras pessoas a questionarem as suas suposições. À medida que o crepúsculo se transformava em noite, eles se preparavam para voltar à mansão. Mas Isabella parou na beira do jardim, olhando para as rosas que havia plantado, os caminhos que havia projetado, a beleza que havia criado em um lugar onde era valorizada por sua mente, em vez de julgada por seu corpo. Arrependimentos? Perguntou Nathaniel, seguindo o olhar dela. Nenhum, disse Isabella com firmeza. Pela primeira vez na minha vida, sinto que estou exatamente onde pertenço, com exatamente quem eu deveria estar. Mesmo sabendo o que eu sou, o que a nossa vida juntos significará, Isabella havia aprendido toda a verdade sobre a natureza de Nathaniel semanas atrás. Sua idade, suas necessidades vampíricas, a imortalidade que ele lhe ofereceria quando ela estivesse pronta. A escolha de se juntar a ele na imortalidade ainda era dela, mas a decisão de amá-lo tinha sido tomada naquela primeira noite na pista de dança. Especialmente sabendo o que tu és, disse ela, segurando a mão fria dele na sua. Tu viste beleza onde outros viram defeitos. Tu encontraste força onde outros viram fraqueza. Tu ofereceste parceria onde outros ofereceram piedade. E tu me ensinaste que o amor não é encontrar alguém perfeito. Respondeu Nathaniel, levando a mão dela aos lábios. Trata-se de encontrar alguém cujas imperfeições complementem as suas, cujas diferenças os tornem mais fortes juntos do que jamais poderiam ser separados. Enquanto caminhavam de volta para a mansão, Isabella refletiu sobre a jornada que a trouxe até ali. 1 ano atrás, ela era a flor murcha da sociedade, convencida de que suas limitações físicas a tornavam indigna de amor ou parceria. Naquela noite, ela era a esposa amada de um dos homens mais poderosos do mundo, valorizada por sua inteligência, criatividade e perspectiva única. Obrigada, disse ela de repente. Pelo quê? Por me ensinar a dançar, respondeu Isabella. Não apenas com os pés, mas com toda a minha vida. Por me mostrar que graça não é se mover perfeitamente. Tem a ver com mover-se com autenticidade e confiança em quem se é. Nathaniel parou de andar e puxou-a para os seus braços ali mesmo, no jardim ao luar, girando-a num movimento que não exigia passos, nem técnica, apenas a parceria perfeita que eles tinham construído juntos. E se acredita que todos merecem ser vistos pelo seu verdadeiro valor, em vez de serem julgados pelas suas diferenças, certifique-se de clicar no botão inscrever-se e ativar o sino de notificações. Partilhe esta história com qualquer pessoa que já se tenha sentido ignorada ou subvalorizada. E conte-nos nos comentários sobre uma ocasião em que alguém viu as suas forças ocultas. Lembre-se, a verdadeira beleza não tem a ver com ser perfeito. Tem a ver com ser perfeitamente você mesmo. Até a próxima, continue a dançar ao seu próprio ritmo e nunca deixe que ninguém o convença de que não é digno dos holofotes.